Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a vocês aqui ligados conosco na Canção Nova. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias. Boa tarde porque nós estamos ao vivo, aqui direto de Cachoeira Paulista, meio-dia. Então todas as terças-feiras nós entramos ao vivo nesse horário, mas tem os horários de reprise. E você que às vezes está, como a gente costuma dizer, além-mar, né, em outros lugares do mundo, aí nos seus horários, ainda mais nessa época que a gente está aqui com os fusos horários tudo trocado, né, por causa de Copa do Mundo, está todo mundo empolgado. Então, mas você aí de Portugal, que não sei se agora a gente está com 4 ou 5 horas de diferença, mas é boa tarde também ainda aí. O importante é que nós estamos juntos para mais um programa Trocando Ideias. E lembrando que o Trocando Ideias, ele tem essa necessidade, vamos dizer assim, de você. Né? Porque a nossa produção depende de você, porque aqui nós respondemos a pergunta do sócio, do telespectador, nós tentamos ajudar naquilo que nos é solicitado, enfim, né? Nós estamos aqui para servir. Então, para nós é essa alegria de poder contar com você aí do outro lado da telinha. Tá certo? Então, muito bem-vindo. Mande para nós aí a sua contribuição através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com ou no Facebook, que você pode entrar em contato também através do Facebook /Trocando Ideias. Também pelo telefone, no 12 31 86 2600, você também pode mandar a sua pergunta. Você não tem nenhum desses meios? Não tem problema, pode escrever para a gente. Caixa Postal 57, CEP 12.630.000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Nós estamos aqui à disposição. Vamos lá, aqui hoje conosco a Adriana Pereira, né, que já faz parte aqui da nossa equipe, que eu digo aqui, nós não temos titulares nem substitutos, nós somos uma equipe. E Adriana, muito bem-vinda. Obrigada. Hoje eu tenho que estar aqui mesmo, né? Porque a Luzia, aniversário dela, quero parabenizá-la. Celebrando. Dia, que ela celebre muito bem esse dia, dom da sua vida, que preencha a nossa vida de fé, de esperança, que nos ensina a caminhar no dia a dia com muita fé e com muito amor. Obrigada, Luzia. Sua vida é um dom para cada um de nós. E é por isso que eu estou aqui, para que ela possa hoje celebrar. Exatamente. Vamos, né, aí celebrando junto. O professor também já chegou aqui, a Luzia foi cantar parabéns fora? Deve ter ido, professor. E a gente trabalha aqui, graças a Deus, celebra a vida dela trabalhando, né, professor? A Luzia precisa descansar um pouco. Olha, eu quero mandar um abraço para ela, né? E pedir a Deus, sabe, hoje que dê a ela sabedoria, dê a ela força, fortaleza. Olha, conheço a Luzia desde que nós tínhamos 22 anos de idade, mais ou menos. Logo que ela ficou viúva, né? Me deu muito bem disso e, sabe, entregou essa vida inteira para Deus aqui na Canção Nova. Eu vi tantas vezes a Luzia saindo para a rua aí, pedindo socorro financeiro para trocar retransmissor da rádio que tinha queimado. Sabe, realmente ela batalhou. Começa em Queluz, né, professor? Para construir a casa de Queluz. Exatamente. Não, batalhou muito e continua batalhando, então eu peço que Deus a abençoe, a fortaleça, a proteja, para que ela possa cumprir toda a missão que Deus tem para ela. E eu quero já no início do programa convidar você a curtir, né, aproveitar a oportunidade que o Davi, Departamento de Audiovisuais aqui da Canção Nova, tem para o dia de hoje. Nós estamos no Saldão de São João. Né? Estamos aí na semana final do mês de junho, com as festas juninas, né? E nós estamos, o Davi tem esse Saldão de São João com produtos em até 50% de desconto. Gente, vale a pena. Então entre lá, você pode ligar no 12 31 86 2600, fazer seu pedido, ou acessar o loja.cançãonova.com e diz que você quer o Saldão de São João, tá certo? Não fique fora dessa grande promoção aí do Davi. E convidar vocês também, dizendo que hoje é um dia especial aqui na Canção Nova. Nós estamos tendo festa junina, você aqui da região que quiser participar, vem aqui, porque eu passei ali agora, gente. Comi um bolinho caipira que, olha, vou te contar, viu? Mas os olhos da gente brilham, porque tinha canjiquinha, canjica, caldo de mandioca, pastel. Olha o negócio ali. A mesa de doce, eu falei, vocês não podem mostrar para meu pai. Então,
Tá lá, venha também participar. E à noite nós teremos um programa especial hoje, de campanha, logo após a missa das 20 horas. Terá a participação do Márcio Mendes, do Padre Adriano Zandoná, da Cris Henrique e tantos outros aí nesse especial de campanha, né, do projeto Dai-me Almas do dia de hoje, tá certo? Ó, coisas à beça pra gente participar. Eu vou começar aqui falando com o professor Felipe. Assim, a professora Girlane, ela é do distrito de Lucaia, Planalto, na Bahia. Muito obrigada, viu, pela sua audiência aí na Bahia. Professor, tem padres que dizem que a gente só recebe a bênção e não faz o sinal da cruz no final da missa. Outros falam que devemos receber a bênção e fazer o sinal da cruz. Qual que é o correto? Não, eu sempre aprendi que quando o padre dá a bênção lá, você faz o sinal da cruz. Porque a bênção é dada em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nada mais, eu diria, natural, lógico, do que fazer o sinal da cruz. Não é? Não vejo porquê. Agora, se a pessoa não faz o sinal da cruz, mas ela, como diz o povo da renovação carismática católica, toma posse da bênção, ou seja, acolhe a bênção, pronto, né? Porque o que Deus vê é o coração, né? Claro que os sinais exteriores são manifestação daquilo que está no coração, mas se a pessoa acolhe a bênção no coração, ok? Não importa se está de pé, se está ajoelhado, recebeu a bênção. Eu vou emendar nessa uma outra curiosidade que eu uma vez já vi em perguntas aqui, sei que muita gente tem essa curiosidade também. A questão da bênção final na missa, né, porque muitas pessoas comungam e vão embora, sem a bênção. Mas vai dizer, a missa não é válida? É válida, claro que é válida. A missa é válida na consagração. A pessoa participou da liturgia eucarística, a missa é válida. Mesmo que ela não tenha visto as leituras, só que a igreja obriga a assistir às leituras, porque a leitura faz parte da missa. Mas o cerne da missa, vamos dizer assim, né? O essencial, que não pode faltar, é exatamente a consagração, a liturgia. Agora, claro que a gente tem que ficar até o final, a bênção é bênção, né? Faz parte, né? O povo antigo dizia assim, olha, água benta, caldo de galinha e bênção não faz mal para ninguém, né? Não é? Bênção é bênção da Santíssima Trindade. É importante depois acolher a bênção, tomar posse da bênção. Então fica aí também, né? Essa dica da gente participar até o final mesmo, que a bênção faz parte da missa. E sabe, cara, a bênção ela é um sacramental, é diferente de um sacramento. O sacramento, mesmo que você não tenha fé, ele acontece. Se um pagão recebeu a Eucaristia, recebeu Cristo. Não importa se ele tem fé ou não, porque quem nem se está em pecado ou não, quem né? opera é Deus. É o chamado ex opere operato. O sacramental não, quem opera é a fé. Claro que Deus age, mas de acordo com a fé da pessoa. Então a bênção vale quando você tem fé. A bênção do crucifixo que você usa, a bênção do carro, a bênção da casa, um exorcismo. Aí não é sacramento, é sacramental, ex opere operantis. Até a forma do latim. A água benta, né? Como o senhor falou. Água benta, sal bento, né? Óleo bento, tudo é sacramental. Ok. Aí precisa ter a fé, a pessoa tem que acolher, acreditar que aquele sinal sagrado, ele traz a graça de Deus, a bênção de Deus. Obrigada, professor. O Fábio Batista pergunta, o que a igreja determina sobre o método Billings? Olha, a igreja não determina o método Billings. A igreja determina que nós devemos, ao planejar a nossa família, usar métodos naturais, que não interfiram e não prejudiquem a nossa saúde, não sejam abortivos, não agridam o corpo da mulher ou do homem. Então, assim, o que a igreja fala é que existem métodos naturais eficazes,
E um dos mais eficazes é o método natural Billings, que foi elaborado por um médico, é o método da observação. Então, é um método que, quando bem aplicado, a mulher e o homem, os dois juntos acompanhando, ele tem uma eficácia de 99%. Não é? Então, assim, e é um método que não usa nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de preservativo. É um método que garante que a mulher possa engravidar, né? Porque ela vai... Ele não é contraceptivo. Ele não é contraceptivo, então a mulher pode engravidar, mas se quiser espaçar uma gravidez da outra, ela consegue com facilidade, porque ela tem a observação, ela sabe como o seu organismo funciona. E a beleza do método Billings está na participação dos cônjuges, né? O marido e a mulher participam juntos, eles estão ali acompanhando toda a dinâmica do corpo da mulher, né? O período fértil, o período infértil, o período, né, da ovulação, da menstruação, tudo aquilo é acompanhado pelos dois, é muito bonito isso. E outra coisa importante, tem casais que têm dificuldade de engravidar, querem muito engravidar. E o método Billings favorece nesse conhecimento, em perceber o momento da ovulação, em permitir que essa ovulação, ou melhor, em reconhecendo essa ovulação, poder ter ali a sua relação e poder conceber um filho. Então, é muito bonito isso, porque o método Billings favorece. Ele não é contraceptivo, muito pelo contrário. Ele permite que você espace uma gravidez da outra, que você não engravide. Por quê? Porque você vai observar e saber os tempos. Você vai viver um relacionamento mais partilhado com o seu esposo, com a sua esposa, né? Haverá mais diálogo. E uma coisa que eu acho muito importante também, porque nós aqui da comunidade fazemos o método Billings. Se há algum tipo de infecção que é natural que aconteça na mulher, alguns tipos de infecção e de enfermidade, a gente identifica imediatamente, porque é diferente, né? E a gente percebe as diferenças, percebe as formas, o que está acontecendo com você. Olha, quantas vezes que eu passei uma mensagem para minha médica, ó, tá assim, assim, assim. Olha, você vai ter que tomar esse remédio assim, sensado. Faz isso, já é isso que está acontecendo. Porque a gente tem um pleno conhecimento do funcionamento do nosso organismo e tem um controle sobre ele. Não é? Isso é muito importante. Eu tenho 2 filhos, não é? O primeiro filho eu não quis logo no início do casamento, veio quando eu tinha 4 anos de casada. Eu esperei esse tempo fazendo o Billings. Depois do Marco Antônio, que é o meu primeiro filho, para o segundo, eu também quis esperar. Esperei 9 anos. Então, assim, é possível conhecer o seu corpo, garantir a sua saúde e ainda ter mais diálogo sobre a intimidade do casal. Os dois conversam, os dois se responsabilizam naquele momento do ato conjugal, os dois se entregam sabendo que estão abertos à vida. Isso é muito bonito. E que eu acho também importante, Adriana, é que o método Billings evita da mulher estar se intoxicando com muito produto, né? Quer dizer, várias vezes eu já vi aí, até na mídia, na internet, né? Os efeitos colaterais negativos, por exemplo, de pílula anticoncepcional, ou DIU, que pode ser abortivo. Então, esse é, eu acho, o grande benefício, um dos grandes benefícios que eu vejo no método Billings é que não usa nenhum produto, né? Agora, as mulheres reclamam, os homens, mas é difícil usar. Olha, tudo que é bom na vida é difícil. Não tem solução fácil para problema difícil, né? Quer dizer, pílula anticoncepcional é uma solução fácil, só que ela tem seu preço. Sua consequência. Aquilo que é bom custa. Agora, sabe, é preciso o quê? Que os casais aprendam a usar o método. A grande dificuldade é que os casais não aprendem. Então, tem um livretinho chamado Método da Ovulação, ou Método Billings. Se não me engano, é da editora Paulo, deve ter aqui na Nacional. Acho que é isso mesmo. Sabe, pegar aquele... É um livrinho de pouca... Estudar aquilo ali. Depois da mulher se observar. Funciona. Existe muito preconceito, né? Eu conheci um padre Aldonati, que ele dizia que nas favelas do Chile, ele aplicava o método Billings e as mulheres, entendeu? Aprendiam, usavam sem precisar... A boa vontade, né? Depende da boa vontade. Boa vontade, aí é que está. Tem que ter um esforço, se o marido e mulher têm que participar.
Haverá momentos que tem que haver uma abstinência sexual, se a esposa está no período de fertilidade, que o método acusa pela presença do muco uterino, né? Então, o marido tem que entender que naqueles dias, e não são muitos, né? 4, 5 dias, não é isso? Isso se não querem ter, se não planejam filhos para aquele momento. Exatamente. E é o que você falou, se quiser ter o filho aí, é o momento propício de gerar. Eu vejo também uma questão que, assim, existem grupos no Brasil ligados ao Sem-Paflan. Ensinam, né? Que ensinam o método. Eu fui instrutora do método lá em Aracaju, ensinei tantas jovens, né, que estavam se preparando para o casamento. Então, entra aí no site Sem-Paflan. Você vai conseguir saber se perto de você tem uma instrutora do método Billings, vai ajudar, porque no começo a gente ensina, vai mostrando, vai acompanhando. Aqui na Canção Nova nós temos um grupo que faz esse acompanhamento, é a Bia, esposa do Marquinhos, da comunidade Canção Nova. Faça contato, procure o Sem-Paflan, tem com certeza um instrutor do método Billings aí perto da sua casa, ou na sua cidade, na sua diocese. E ver que não é um bicho de 7 cabeças, é possível fazer. Professor, é uma pergunta que também sempre volta aqui. Fazer tatuagem é pecado mortal? Bom, eu nunca vi um documento da igreja que diga isso. O Catecismo da Igreja Católica, que detalha bem os pecados capitais, não fala nisso. Agora, a igreja, em termos de tatuagem, ela acompanha a medicina. A medicina, se você for consultar qualquer médico, dermatologista, médico de pele, ele vai dizer para você não fazer. Pode ter certeza. Porque eu já fui consultar uma dermatologista em Lorena e ela me disse, não, digam para não fazer. E não é só a tatuagem, não, é até questão de piercing também, por causa de infecção. Tanto assim que uma pessoa que coloca um piercing ou faz tatuagem, ela tem que ficar 1 ano sem poder doar sangue. Por quê? Por causa do perigo da contaminação no sangue. Então, a igreja, ela acompanha a medicina. A igreja não entra na seara que não é dela, né? Então, aí a pessoa, mas eu vou fazer uma tatuagem de uma coisa boa. Porque no Antigo Testamento, lá no Levítico, tem uma condenação de tatuagem, não farás incisões sobre a pele. Por quê? Porque os pagãos faziam tatuagem aos deuses pagãos. Então, claro, evidentemente, isso, se alguém fizesse, seria um pecado grave, né? Porque seria um pecado de idolatria. Mas mesmo uma tatuagem, vamos supor, vou colocar aqui Nossa Senhora Aparecida, Jesus Cristo, aí eles falam, não faça, porque a medicina acha que não deve fazer, porque estraga a pele. Esses dias eu vi uma frase interessante na internet, né? Você colocaria um adesivo numa Ferrari? O nosso corpo é muito mais que uma Ferrari, né? Vale muito mais. Então, são questões que vale a pena a gente... E sem contar que é algo, teoricamente, eu sei que hoje em dia tem a questão da reversão, mas é definitivo, né? Então é uma coisa que você tem que... é para o resto da vida. Como é que você, né, vai fazer isso? Mas pecado não é, né? Nós temos que lembrar, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu pergunto, é justo transformar o corpo num outdoor? Né? Fazer o meu corpo, mas não coaduna bem com a fé católica. E a gente também tem que tomar um certo cuidado, principalmente os pais, em relação aos filhos. Quanto mais jovens, né? Na juventude, nós passamos por várias mudanças físicas, culturais, passamos por vários momentos emocionais. E aí nós tatuamos lá alguma coisa daquela época, daquele momento, daquele modismo. Mais adiante, aquilo pode mudar da sua vida. Né? E aí você vai carregar o peso daquela marca, daquilo que você, naquela época, tinha um sentido, mas era um sentido passageiro, era uma coisa daquele modismo, daquele tempo. Então, os pais precisam orientar os seus filhos nesse sentido, né? Conscientizá-los de que pode ser uma coisa temporal e que lá na frente pode destoar da vida que ele escolheu, daquilo que ele gostaria. Então, a gente tem que ter, assim, mostrar. Eu gosto muito de mostrar para os meus filhos o quê? O ônus e o bônus, o que você ganha com isso e o que você perde com isso. Todas as nossas escolhas, a gente ganha alguma coisa, a gente perde alguma coisa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Será que o meu ganho vai ser tão grande, tão prazeroso, a ponto de valer a pena aquilo que eu vou perder com isso? Né? A imagem que eu vou passar disso. Então, é muito importante a gente conscientizar os nossos filhos dessas consequências futuras que eles não têm ainda maturidade para perceber.
Então, vamos lá. Adriana, eu vou com o professor de novo, mas daí você pode ajudar também aqui, assim. A Tereza Cristina, ela é de Boituva, em São Paulo. Gosto muito do programa. Obrigada, Tereza, né? Obrigada mesmo pela sua audiência aí, por estar conosco. Gostaria de fazer uma pergunta. Como a igreja vê as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje? Veja, essas aparições já vêm de longe, né? 1980, né? Já estamos aí com quase 40 anos, né? 38 anos. Os papas todos estudaram, o Papa João Paulo II estudou, o Papa Bento XVI também, não chegaram a uma conclusão definitiva, também por um motivo, sabe? A igreja costuma dar um parecer final quando as aparições cessam, e até hoje não cessaram. Então a igreja também demorou para dar um parecer. O Papa Francisco nomeou uma comissão, e essa comissão deu um primeiro parecer favorável, não confirmou, vamos dizer assim, a veracidade das mensagens. Mas a comissão não achou assim nada, vamos dizer, que condenasse a coisa, né? Inclusive autorizou que, né, haja lá celebrações, etc, etc. Bom, eu vou dar uma opinião minha, não sei se vocês já estiveram lá. Já estiveram, Eu já, né? não. Eu já estive lá em Medjugorje 3 vezes, as 3 vezes eu fiquei muito impressionado com o que eu vi lá. A quantidade de conversões, a quantidade de gente dando testemunho de milagres, né? E um clima, assim, de muita paz, de muita... Sabe, o sentimento que eu tenho, claro que vamos aguardar aí, né, a sentença final daí, mas o sentimento que eu tenho é que realmente ali as aparições foram autênticas. Claro que as mensagens, que são muitas, aí a igreja tem que analisar cada uma delas. Eu, assim, já que o senhor perguntou, né, uma das coisas que me impressionou muito em Medjugorje, eu fui em Medjugorje faz mais de 20 anos. Mas naquela época, assim, a conversão, são muitas conversões, mas a própria conversão do povo local. Local, exatamente. Ali. Muito jejum. Eu fiquei assim, impressionada com aquilo, como a gente está acostumado em santuários, né, marianos, a gente vê Aparecida aqui no Brasil, mas quando você viaja para algum santuário, sempre tem, vamos dizer assim, as lojas de souvenir, né? Em volta, e aquelas coisas de vender toda... E o que me chamou a atenção em Medjugorje naquela época, não sei se ainda hoje é assim, mas quando eu fui há 20 anos atrás é que chegava às 5h30 da tarde, porque o horário de aparição é 5h40, né? 20 para 6, que geralmente eram as aparições. O comércio fechava. E a missa das 18 horas é uma missa em croata, tem missa de hora em hora, né, e em várias línguas, mas essa eles faziam questão de permanecer, porque era a missa do povo da região, é o horário da aparição, então aquilo me deixou assim, impressionada de ver, né, esse cuidado e o carinho de Deus com aquele povo também, né, e esse povo respondendo a esse apelo de Nossa Senhora, né, mas assim, então se a igreja reconhece ou não, mas a gente vê frutos ali, né, então eu acho que são coisas também que não dá pra gente... E a igreja sempre nessa prudência dela, né? Eu penso que a prudência da igreja espanta muita gente, né? A gente está acostumado a ter uma resposta. Né? O nosso mundo é imediatista, né? Mas a igreja é sempre muito prudente antes de se pronunciar, antes de trazer o seu parecer final. Mas nós temos visto, né? A própria palavra de Deus diz que é pelos frutos que nós conheceremos se essa árvore é boa, né? Nós temos sinais disso. Então, é importante que a gente acompanhe, veja, né? E aquilo que nos edifica, a gente acolher, né? Aquilo que é edificante para a nossa fé. Que bom, então tá aí, né? Vamos caminhando juntos. Adriana, você, das diversas vezes que esteve aqui, já falou da sua experiência também com relação aos evangélicos. Eu queria fazer essa pergunta para você que chegou aqui. Como explicar aos evangélicos que nós, católicos, não adoramos imagens? Então, é uma questão complicada, porque para eles o termo, né, Alexio, o termo adoração, o termo de oração
para algum santo já remete a uma adoração. Quando a gente fala que a gente reza, reza e oração para nós católicos é a mesma coisa, para eles é diferente. Então é uma questão de doutrinação, né? Eles foram doutrinados a pensar desta forma. O que nós explicamos várias vezes, mas que muitas vezes não é compreendida por eles, é que nós não adoramos imagens. Nós, a partir do exemplo dos santos, da vida dos santos, não daquela imagem. Aquela imagem é só uma fotografia, como eu tenho a fotografia da minha mãe, como eu tenho a fotografia do meu pai, dos meus filhos. Quem não tem uma fotografia de um familiar na carteira, né? Tô rindo porque o povo tira, sabe? Porque o Cleto carrega até da sogra. Até da sogra. Então, assim, ali é um motivo de recordação de uma pessoa que você admira, ama, que faz parte da sua vida. Os santos são pessoas que viveram tão intensamente o Evangelho, e que eles encarnaram Cristo de forma tão plena, eles viveram a mensagem do Cristo de forma tão plena que alcançaram a glória do céu, estão no céu e se tornam para nós católicos nossos intercessores, como porta-vozes, como quantas vezes que eu pedi para minha mãe, meu pai era meio durão, ainda é até hoje, mãe, fala para o pai se ele deixa fazer isso, pedir a intercessão, pedir a ajuda daquele que viveu como Cristo viveu, conseguiu viver uma vida de santidade, testemunhou a fé cristã e que agora pode, junto de Cristo, dizer, Senhor, olha lá. Não que Deus não esteja vendo, mas a gente vai cutucando, né? É uma forma muito natural. Então, a igreja tem essa questão dos santos como intercessores. Nós não adoramos. Para nós, o mais importante é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A presença de Deus. Nós adoramos a Eucaristia, porque para nós cristãos católicos, a Eucaristia é a presença viva do Cristo. Ali, presente. Temos muitos milagres eucarísticos espalhados pelo mundo, né, que comprovam a presença do Cristo. Ali sim não é representação. Ali não é representação, ali é direto, é real. Então essa é a diferença. Os santos, as imagens são recordatórios. E como nos ajuda? Quando eu fazia missão nos povoados mais distantes, lá em Aracaju, no interior de Sergipe, e também aqui no estado de São Paulo, quando a gente subia para Cunha, para tudo, como é importante esse ver, né? Ir lá conversar com o santo, entre aspas, né? Assim, apresentar a sua causa àquele santo e pedir que ele interceda junto a Jesus. Ah, por que você não pede para Jesus? Eu posso pedir para Jesus, já pedi, mas às vezes aquela oração com o santo, ver aquela imagem me ajuda, aquela devoção me ajuda a caminhar na fé. Eu acho bonito isso, porque com a criança, quantas vezes nós usamos brinquedos, coisas lúdicas para que ela aprenda, para que ela se desenvolva, para que ela tenha uma facilidade para desenvolver alguma habilidade, né? Na nossa fé, nós também somos como crianças, tateamos, vamos caminhando. E quando utilizamos destas graças que Deus nos dá e que a igreja nos permite, a igreja católica nos permite, que é a intercessão dos santos, a imagem do santo em casa, para me recordar que é possível ser santo como aquele santo foi, como Jesus quer que nós sejamos, isso favorece, nos ajuda a caminhar. É uma ajuda oportuna. Agora, não quer, não precisa, pode falar direto com Jesus. Não é uma obrigação, né, professor Felipe? Não. Sabe, o que tá subjacente a isso para os protestantes é que eles não acreditam em santo. Eles não acreditam que tenha alguém no céu. Para eles, quem morreu está dormindo e não tem ninguém no céu, ninguém está intercedendo por ninguém. Agora, veja bem, desde o primeiro século, a igreja já cultua os santos. Basta você nas catacumbas lá do primeiro século, está cheio de imagens de santos. Você pega aqui o catecismo da igreja, tem aqui na página 18 dele, traz uma imagem do século II, das catacumbas. Eu posso até mostrar aqui, ó, essa imagem que está aqui, não sei, olha o câmera que pode dar um close aqui, essa imagem pintada nas catacumbas, imagem de Nossa Senhora. E quem é que fazia isso? Eram os nossos mártires, que até o ano 313 eram perseguidos pelo Império Romano. E eles eram mortos por quê? Porque não queriam exatamente praticar a idolatria, querem queimar incenso aos deuses pagãos.
Está aqui uma imagem, aqui atrás está escrito, ó, fragmento de um afresco das catacumbas de Priscila, Roma, início do século III. E, professor, o quanto que as imagens ajudaram na catequese, o quanto que as imagens ajudaram a entender o Evangelho, a entender a palavra de Deus. É um recurso. Exato. Então, é preciso entender o seguinte, duas coisas importantes em relação à imagem para os católicos, né? Primeira coisa, a igreja estudou exaustivamente a questão de imagem. No ano de 789, ou seja, há 1.200 anos atrás, houve o concílio de Nicéia II, que é perto de Constantinopla, porque entrou na igreja uma heresia terrível, que era chamada de iconoclasmo, que era a quebra de imagens. Porque veio do islamismo, que não tem imagem. Nem era do protestantismo, nem existia ainda, era do islamismo. Bom, houve o concílio de Nicéia e o concílio colocou claríssimo, as imagens são boas, devem ser colocadas nas paredes, nas vestes sagradas, nas alfaias, nas ruas, tanto dos santos quanto da Virgem Maria. Agora, por quê? 3 sentidos básicos que o concílio colocou. Primeiro sentido, a imagem, é como você falou, não é a imagem que tem um poder, ela representa alguém que viveu de acordo com a vontade de Deus. Então é modelo, essa pessoa é modelo, eu devo imitá-la. A imagem lembra isso. Segundo, a imagem lembra que essa pessoa é santa, está no céu, intercede por nós sem cessar. É uma oração eucarística. E terceiro, ela é santa por causa de Deus, pela graça de Deus. Então, quando você cultua um santo através da sua imagem, você está dando glória a Deus. O seu louvor, o seu culto não para na imagem. No Antigo Testamento tem passagens que condenam o uso de imagens, mas estava muito ligado aos ídolos. Exato, os ídolos pagãos. Né? O bezerro de ouro que eles criaram e começaram a adorar o bezerro de ouro, aí Moisés ficou bravo. Mas é diferente, a conotação é completamente diferente. Não, agora você vê lá, tanto no livro do Êxodo quanto nas crônicas, Deus manda Moisés fazer a imagem de 2 querubins e colocar em cima da Arca da Aliança. Está claro. Quer dizer, então, o que o Antigo Testamento não permite é imagem de ídolo, não é imagem, é imagem de ídolo. Mas imagem de ídolo a igreja nunca fez. Nossa Senhora não é ídolo, os santos não são ídolos, anjos não são ídolos, são criaturas de Deus. Mais uma coisinha, né? Quando você vai na teologia, ela usa palavras diferentes. Por exemplo, a veneração vem do grego dulia. Tanto é que Nossa Senhora recebe um culto de hiperdulia. São José, protodulia, primeira veneração, por ser pai e mãe. Agora, adoração é latria, é outro nome. Daí vem idolatria. Quer dizer, a própria teologia faz uma separação claríssima. Claro que se você não for num dicionário de português, como você não vai achar essa diferença. Mas se você for num dicionário de teologia, você vai achar. Eu quero botar mais uma lenha nessa fogueira aqui. Porque eu, como conheço um pouco do senhor, né, professor, sei que o senhor é bem chegado nas novenas. Sou. Então, o senhor é devoto, o senhor tem muito devocional. Muitas graças através delas. E várias, né? O senhor, assim, lógico, deve ter alguns santos de predileção, vamos dizer assim, mas o senhor faz várias novenas, né? E por que, então? Então, exatamente porque... Já que o senhor pode ir direto a Deus, o senhor com a sua cabeça toda? Nós acreditamos que o santo... Por que o santo diante de Deus tem poder? Bom, primeiro, São Tiago fala lá, a oração do justo tem grande poder diante de Deus. Ora, quem é mais justo do que o santo? Né? Se Elias aqui na terra rezou, fez ficar 3 anos sem chover, por causa de ser um homem justo, quando pediu de novo, a chuva veio de novo. Agora imagina aquele que é santo, passou pelo crivo da santidade, das virtudes heróicas. Então, diante de Deus, ele oferece os seus méritos. Aí é que está, não é uma coisa gratuita. Você pega um São José de Anchieta, que sofreu aqui no Brasil barbaramente, quase foi morto pelos índios várias vezes. Esse homem hoje entregou a vida. Hoje, diante de Deus, ele oferece os seus méritos por nós. Então, não é uma coisa assim gratuita, não. Ele oferece méritos e preces por nós, né? Por isso que a igreja vê esse valor tremendo, né? E aí nós não vamos nos beneficiar disso? Claro que eu vou. E que coisa interessante, né? Você vê lá, eu até escrevi um livro, A Relação dos Santos e Beatos da Igreja, mais de 5.000, só os nomes, né? E as datas. Por quê? Porque cada profissão tem um santo protetor.
Cada país tem um santo protetor, cada cidade tem um santo protetor. Ué, o anjo de Portugal não apareceu lá? Eu sou o anjo de Portugal, apareceu lá para as crianças. Gente, isso é E nós vamos real. desperdiçar? Isso não é fantasia, isso é real, entende? Você vê que os santos doutores, Santa Teresa d'Ávila, fazia novena. Um dia uma pessoa foi a Santa Teresa d'Ávila pedir um conselho para ela. Era difícil. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vai embora, faz uma novena, para Deus me iluminar, para eu dizer para você o que você precisa. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus, com 15 anos, queria entrar para o Carmelo. O Papa Leão XIII não deixou, porque só podia entrar com 21 anos. Ela falou, me agarrei com os santos da minha devoção. Já parece que é Santo Agostinho. O Papa abriu um precedente e ela entrou no Carmelo com 15 anos de idade. Os santos destravaram lá no céu. Então tá aí, gente. Né? Acredita quem quiser, né? Vamos desperdiçar? Como diz o professor. Não dá, né? Ai. Adriana, voltando aqui aos evangélicos, também é uma que sempre volta, é uma pergunta a respeito de eu como católica, ser madrinha de casamento de um casal evangélico protestante. Pode ou não pode? Pode, eu já fui. Eu já fui, conheço tantas pessoas que foram. Você está sendo testemunha da união de um casal, né? Porém, dependendo da igreja, se são igrejas que participam dentro da união das igrejas cristãs, o casamento é até reconhecido, né, diante da igreja católica e tudo mais. Existem outras que não, porque não estão dentro deste grupo, mas nada impede que você esteja lá, que você seja um testemunho cristão. Você está sendo testemunha de uma união, né? Tem essas questões, né, da validade do casamento ou não, mas... A igreja não reconhece. Interessante, né? Dois evangélicos protestantes casando na igreja evangélica, eles reconhecem a validade. A validade. Não é sacramento. Mas é válido. Porque sacramento eles não reconhecem. Mas a igreja diz que eles não podem se separar. Não é lícito eles se separarem. Por quê? Porque é uma coisa muito interessante. O matrimônio é o único sacramento que não é o ministro que ministra, são os próprios noivos. Os próprios noivos. Havendo o consentimento pleno, eles estão casados. Embora não tenha a graça sacramental que a Igreja Católica tem, né? E aí, se a gente vai lá... Primeiro que não tem, nem na Igreja Católica não tem padrinho, né? Tem testemunha. Testemunha. Padrinho é só no batismo e na crisma. Então você ir como testemunho, como amigo, também não vejo problema, não. E se fosse em... Hoje eu estou afim, né? E se fosse em outros credos não cristãos? Veja, é tal história. Como não é sacramento, né? Não sei, aí precisa ver, cada caso é um caso. Porque tem, por exemplo, casos de casamento, mesmo com disparidade de culto, que o bispo autoriza. Entendeu? Alguns casos especiais que o bispo autoriza o casamento. Então tem que ver caso a caso. Ah, certo. Evidentemente, por exemplo, não é, um casamento de segunda união. Aí o Papa João Paulo II colocou, por exemplo, que a igreja está lá na Familiares Consortes. A igreja não pode dar uma bênção, não pode um padre ir lá, por exemplo, nem testemunhar, não pode, porque realmente aí estaria violando uma lei da igreja. Tá certo, então. Adriana, vamos lá. Na festa da padroeira da minha cidade, a venda de bebidas alcoólicas. E os festeiros chegam a fazer leilão, agora está na época de festas mesmo, né? Leilão das bebidas alcoólicas, dizendo que o dinheiro é para ajudar a igreja. Sem falar das músicas. Isso perante a igreja não é imoral? Olha, aí eu vou dar uma opinião minha. Uma opinião minha, professor. Quando você está numa festa, né? Não é proibido que você beba, né? Mas até quanto você pode beber, até quanto você pode ir para não exagerar. Só que tem pessoas que não têm esse limite. Então, de repente, eu estou falando, Adriana, eu vejo assim, eu acho uma pena, às vezes, quando acontece, eu acho triste, porque
durante o acontecimento da festa, quantas pessoas bebendo, exagerando, caindo, se embriagando. E aí você vê que aquele lugar que seria um lugar de confraternização, porque as quermesses, né? As quermesses em torno da igreja, em torno da festa do padroeiro, que deveria ser um ambiente familiar, um ambiente gostoso, preservado, acaba se tornando um local onde, tendo briga, bebedeira, embriaguez, acaba levando a pessoa a vícios ou permitindo que ela fique fomentando seus vícios. Eu, particularmente, acho melhor que as igrejas não ofereçam esse tipo de bebida alcoólica, para que se mantenha o clima de quermesse, o clima familiar, o clima paroquial e sadio. Quando entra a bebida, infelizmente tem pessoas, você não tem controle sobre a pessoa. A pessoa vai beber, pode ir... Quando eu era jovem, quantas vezes na festa aqui, muito antigamente, a gente via que teve assalto, teve brigaiada. Por quê? Por causa do uso da bebida. Então, vamos evitar, seria tão bom se a gente tivesse essa consciência cristã de proporcionar um ambiente mais familiar, mais paroquial. Músicas, Infelizmente, existem músicas que denigrem até a pessoa humana. Nós também deveríamos ter esse cuidado, para que aquele ambiente seja favorável. Não precisa também só tocar música cristã, não. Pode tocar outras músicas, mas que a mensagem seja construtiva. A gente está fazendo uma festa tão bonita, uma festa religiosa, vamos buscar aquilo que constrói o ser humano como pessoa, como família, que preserve aquele ambiente, que seja um ambiente de paz, de harmonia, de fé. Então, eu acho que a questão é o objetivo desta festa. Está dentro do objetivo desta festa. Mas o objetivo é arrecadar dinheiro. Você vai arrecadar do mesmo jeito, de uma outra forma. Eu acho que essa é a minha opinião pessoal. Isso mesmo. Eu achei interessante que na última reunião dos bispos aqui em Aparecida, não foi? Os bispos, se não me engano, do Paraná, juntos, eles decidiram exatamente que, não sei se chegaram a proibir, mas fizeram um apelo para que, pelo menos ali nas dioceses dele, não se use bebida alcoólica nas festas. A igreja não proíbe bebida alcoólica, é importante dizer isso. Quanta gente toma aí seu cálicezinho de vinho, o Papa Bento XVI, com 90 anos, com uma caneca de chopp na mão, porque o chopp alemão é que nem água para nós. É cultural. Cultural. Quer dizer, não é o problema da bebida alcoólica. Na Itália, a gente quando viaja, o vinho é mais barato do que a água, A gente nos hotéis tem vinho de graça e água não. Não pode faltar numa mesa portuguesa, francesa, o vinho no almoço. Não pode, é cultura. Agora, o que não pode é embriaguez. Aí sim. Então, não pode haver a embriaguez. E aí, realmente, em festas, às vezes, acontece isso mesmo. Então, agora, eu vejo assim, a questão das bebidas, eu acho que a motivação é financeira mesmo. Porque, infelizmente, em festas, em quermesses onde não tem bebida alcoólica, não tem muita participação. Mas aí eu fico pensando, será que o errado os festeiros só venderem a bebida alcoólica, ou nós todos membros daquela paróquia que não ajudamos na manutenção, não pagamos o dízimo, não ajudamos na manutenção da igreja, e que a igreja tem que, vamos dizer assim, apelar, entre aspas aí, para situações como essas, para arrecadar dinheiro, para manter, porque às vezes não é nem para investir, para manter a própria igreja. Então também tem esse questionamento que a gente precisa levar em consideração, A gente não tem essa cultura do dízimo, Então isso é muito complicado. Isso eu acho uma das coisas bonitas que o Padre Jonas, eu penso que meio que inaugurou no Brasil, As pessoas manterem a obra da igreja sem precisar fazer rifas, sem precisar fazer isso, mas aquilo, essas festas e tal, É a contribuição, consciente. Sou membro da igreja, eu tenho que... É o 5º mandamento da igreja, está no catecismo, ajudar a igreja conforme as possibilidades de cada um. E criar outras alternativas, criar outras possibilidades desta manutenção. E que nós, paroquianos, participemos dessas outras formas para que não se apele a essas mais comuns. Sim. Então, assim, o que eu estou fazendo?
O que eu posso oferecer de diferente? Hoje aqui na Canção Nova é o dia da nosso arraiá, né? Nossa festa junina. Nós todos doamos bolo. Eu fiz hoje de manhã um bolo de cenoura, cobertura de chocolate. A minha sogra está desde as 6 da manhã fazendo... Bolo de cenoura da Adriana, vocês não têm noção. E detalhe, a minha sogra está desde cedo fazendo pastelzinho caipira, que você comeu. Uma delícia. Então, assim, o que eu posso fazer para contribuir, para tornar essa festa atrativa, para poder arrecadar aquilo que é necessário para a minha paróquia? Não, e é interessante que, assim, você fez o bolo de cenoura, mas se você for lá comer agora, você tem que comprar. Sim, entendeu? Mas então, eu tô querendo o caldo de mandioca. Então, é assim, a gente fez, eu ajudei nos descartáveis, porque eu não tenho essas habilidades todas da Adriana, então eu ajudei, comprei os descartáveis, mas eu fui lá, eu paguei pelo bolinho caipira que eu comi antes de entrar no ar. Minha sogra fez. É, maravilhoso, entendeu? Então, a gente dá... E a gente recebe também em graça, porque eu acho que, né? Mas de participar, de estar ali junto, não tem preço a gente conviver ali. Olha só, lá em Monte Verde, né? Quero mandar um abraço para minha comadre, a Érica, o Zezinho, o seu Zeca, a dona Eva. É super famoso o pernil do seu Zeca na festa, mas quem tempera e quem faz é a dona Eva, a esposa dele. Ele só está lá assando e vendendo. Mas assim, às vezes você põe os seus dotes a serviço, você se põe a serviço, há uma partilha de dotes, né? Daquilo que você sabe fazer, aquilo que é a sua especialidade. Então, a festa se torna ainda mais familiar, mais comunitária, isso é que é bonito. Então, assim, às vezes você sabe lá que é o pernil do fulano, da ciclana, mas quem faz é a esposa, tá? O segredo do tempero é da dona Eva, lá em Monte Verde. Um abraço para a dona Eva. Ela é nossa revendedora porta a porta, ajuda a Canção Nova dia e noite lá em Monte Verde. Um grande abraço. Obrigada a todos que nos ajudam, porque a gente vê que, é isso que o professor falou, essa questão da Canção Nova, o Padre Jonas ter instituído essa questão, não abrir mão da gente viver da providência, né, viver de doação e tudo mais. Não ter comerciais. Não ter comerciais, porque... Na rádio, nem na TV, nem na internet. Ao contrário do que muita gente diz, né, a gente vê que os nossos sócios, as pessoas que ajudam a Canção Nova, não só ajudam a Canção Nova, elas são mais comprometidas do que a gente que não ajuda ninguém. Eles são dizimistas, né? As paróquias onde tem muito sócio, você pode ver que os maiores dizimistas, eles são sócios da Canção Nova, mas eles são dizimistas, eles ajudam outras instituições. Então, é uma cultura que precisa ser divulgada, né? E investida. A gente tem que ter a coragem, né, de dar o primeiro passo, de fazer alguma coisa. Se hoje o seu dízimo é ajudar na sua paróquia, numa festa, se é doar o papel higiênico para aquela festa, vamos, né? Então, cada um fazendo a sua parte. Mas é assim que a gente vai construindo também e tirando essas coisas que nos desagradam, que a gente... Né, como jogos, que muita gente fala também das festas com relação aos bingos. Então, se a gente tem que ajudar, a gente só vai ajudar a acabar com isso que a gente acha, né, vê como contrário à igreja, dando outras alternativas, fazendo coisas diferentes. É né? verdade. Nós vamos agora para o Dom Orlando Brandes, que a pergunta foi enviada por uma telespectadora também, mas ela não quis se identificar. Ela pergunta a Dom Orlando o seguinte: o que fazer em caso de traição do marido no casamento? Também aqui duas questões a clarear. Quem está separado e não se uniu com ninguém num segundo matrimônio, quero dizer, numa segunda união, uma pessoa casada separada pode comungar. Às vezes fazemos muita confusão nesta questão. Quem é separado, vive a sós, não tem outro companheiro, não vive conjugalmente, pode comungar. Agora, cometi adultério, alguém cometeu adultério, já devo me separar? Não. Por quê? Porque o adultério não anula o casamento. O adultério é um pecado. E diante do pecado, a gente se converte. Isto que é importante. Nós temos uma mentalidade muito machista, muito vingativa.
em relação ao adultério, mas no Evangelho, o que Jesus disse para a mulher adúltera? Eu também não te condeno, mas agora vai e não peques mais. Diante do adultério, a primeira atitude não é pensar em separação, é pensar em perdão, em reconciliação, em reavivar a chama do amor. Até porque, se atropelamos a separação, sofrem os dois lados e a vida vai ser muito complicada. Porém, uma vez que o adultério seja perdoado, muitos casais amadurecem, dão testemunhos belíssimos de que foram fracos, se confessaram, pediram perdão e o matrimônio deu um salto positivo na vida, porque muitas vezes nós caímos lá no poço para sermos jogados para cima. Muitas vezes fazemos essas experiências fortes do pecado que vão se tornar experiências fortes da graça de Deus e da união do casal para sempre. Tá aí, e como o professor Felipe sempre gosta de dizer aqui, não existe solução fácil para problema difícil, né, professor? Essa frase é de Paulo VI, né? Mas o senhor que gosta sempre de lembrar a gente aqui. Mas é uma frase muito importante. Ele dizia, o mundo vai mal porque o mundo quer dar soluções fáceis para problemas difíceis. E é verdade. Pega aí a AIDS. Vamos dar camisinha para todo mundo. Não, vamos viver a castidade. Mas é difícil. É difícil, mas cura. Resolve, né? Resolve, né? É isso mesmo. Então, vamos... E outra coisa que a gente sempre lembra do professor também, quando ele fala nessa questão de casamentos, da gente seguir com galhardia, né? Então, a gente tem que levantar e respirar e vamos lá, né? Vamos lutar. Que ele falou ali, né? Não é porque houve uma traição que tem que acabar o casamento. Não é. Quer dizer, a separação é um preço muito maior do que a reconciliação, do que o perdão, né? Os filhos vão sofrer, o próprio casal separado vai sofrer, né? Sabe, eu acho muito bonito aquilo que está lá no Catecismo da Igreja, até guardei o número, 982. Não há perdão que a igreja, não há pecado que a igreja não possa perdoar. Se a pessoa estiver evidentemente arrependida e quiser deixar, então não há pecado que não possa ser. Eu costumo dizer, quando algumas mulheres me procuram, né? Meu marido me traiu, eu já não sei nem, eu já não sinto mais nada por ele, eu não amo mais. Peraí, calma, quantos anos você casou? Mais de 20 anos, peraí. Como é que foi esses 20 anos? Eu amava. Me conta a sua história. Quando ela começa a contar a história, uma história linda de amor. Né? E de repente ela está ferida e naquele momento ela não consegue sentir aquele amor, aquele afeto, porque está ferida. Não é que o amor acabou. O sentimento é outro. O sentimento é outro, tá ferido, mas ele existe, o amor está ali dentro. É preciso dar os passos para uma cura interior, para o perdão. É preciso conversar com o esposo, ver de fato se ele está de fato arrependido, quer mudar de vida. Exige essa mudança de vida, caminhe, reconquiste a confiança. É difícil, mas saiba que esse amor está aí dentro. Você só não está sentindo naquele momento, porque está num momento agudo de dor, de sofrimento. O sofrimento a dor acaba sendo maior do que, naquele momento, do que aquele amor que você já tem sedimentado dentro de você. Então, a gente tem que tomar cuidado para não tomar decisões definitivas no momento de dores agudas, no momento de sensibilidade. E lembrar que a igreja não é insensível, né, às nossas dores, né? Então, existem casos que até a própria igreja recomenda a separação, mas são casos e casos, tá? Eu quero aqui agradecer a Valdineia Mouta, que ama Canção Nova, sou colaboradora pelo débito há 18 anos. Hoje vou ao banco para fazer o meu algo a mais. Obrigada, viu, Valdineia? E você? Vai fazer o que hoje no seu algo a mais? Estamos aí no final do mês, você pode fazer a sua doação online, você sabia disso? Pode sim, você pode fazer através do clube.cancional.com, você pode fazer a sua doação por cartão de crédito, né, ou débito, então você liga aqui na Canção Nova no 12 3186 2600
e diz, eu quero fazer a minha doação por cartão de crédito. E você pode fazer aí o valor que você quiser. Enfim, né, são várias as maneiras que você tem de contribuir fazendo o seu algo a mais aqui na Canção Nova e principalmente agora nessa reta final do mês, a gente precisa dar um ganho no nosso projeto Dai-me Almas. Podemos contar com você? E lembrando que em outubro nós teremos aqui o acampamento de cura e libertação com o Padre Duarte Lara, de 12 a 14 de outubro. Já vá se organizando aí, né? Vendo transporte, hospedagem, porque ó, a gente acha que está longe, mas é bom correr atrás, tá certo? Então, venha para Canção Nova. E você da região, não vai perder. Gente, vem comer o bolinho caipira, que tá um espetáculo. Minha sogra que faz. A sogra da Adriana aqui, ó. Né? A Gorete, um espetáculo, tá o bolinho dela e tantas outras coisas para você, né? Participar da nossa festa junina aqui, do nosso arraiá da alegria, né? Obrigada, professor. Nada, alegria. Obrigada, Adriana. E vamos festar, gente. Tá aí, já foi São João, agora estamos com São Pedro e a gente vai caminhando com a graça de Deus e a intercessão de todos os santos conosco aqui na Canção Nova. A gente se encontra durante a programação. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.